Porque ainda tem muita gente que pensa dessa forma. O que você acha da tendência de aprendizado autodidata? É possível crescer na carreira sem certificações ou diploma? Antes de você responder, eu vou te falar. Eu comecei a ser como autodidata na área de TI, mas estamos falando de alguma coisa que aconteceu lá nos primórdios dos anos 80, meu querido. É outro universo. Eu sou do tempo do DOS, eu sou do tempo de, por exemplo, de Base, né? Umas coisas assim que você não tinha naquele tempo, meu amigo. Não existia um profissionalismo na área de TI como é hoje. Não eram carreiras. O que existiam eram interessados que usavam aquilo lá, geralmente como meio para atingir um objetivo, e a partir de gostar ou não, você seguia na carreira, aprendendo mais de forma essencialmente autodidata. Até o momento em que o mercado exigiu que as pessoas tivessem um conhecimento mais sólido, né? Mas mesmo assim ainda existem pessoas hoje que por uma questão de ou não ter recursos ou tudo mais, elas acham, né, que é possível crescer usando aprendizagem autodidata, né, e mesmo assim não ter uma certificação, um diploma. Você acha que isso ainda é possível no mercado de hoje? Olha, é mais limitado, vou colocar assim, entendeu? Eu, assim, eu reconheço o autodidatismo, que é o exemplo que eu falei lá em cima, por exemplo. Eu não preciso esperar, por exemplo, uma pós para me estudar sobre TOGAF. Eu não preciso esperar uma pós para me estudar sobre outros frameworks corporativos. É a demanda do cliente. O cliente entra em contato comigo e fala assim, olha, eu tenho tais requerimentos. Aí eu olho lá, eu bato 70%, 80%. Eu chego para o cliente e falo, olha, eu só tenho 70%, 80% de aderência. Mas esses outros itens aqui, no decorrer do percurso, eu consigo aprender e a gente chega na solução final que você quer. É interessante para você? Se o cliente achar que é interessante, a gente segue junto. Se não, ele que vai garimpar no mercado alguém de 100% de aderência. O que é quase como ganhar na loteria, né? Porque o que é o 100%? É praticamente impossível. Porque o que é o 100% de aderência? Vamos lá. Como arquiteto de solução dá para... É o recém-formado com 15 anos de experiência. Não é só isso. Porque, assim, se você colocar lá no Google, vamos lá, você coloca lá no Google a seguinte pergunta, até para quem é leigo for lá pesquisar. Quantas linguagens de programação foram criadas até hoje? Óbvio, não é porque uma linguagem de programação foi criada que ela é útil, ou que ela ainda é utilizada, tá? Mas já existe mais de 1.000 que foram criadas até hoje. Tudo bem, a gente só usa no máximo 10, 20, mas existe mais de 1.000. Essas 10, 20 já formam uma pluralidade enorme de combinações. E aí a gente entra no fora soluções e ferramentas, tá? Quando você junta isso, aí você pega um arquiteto de solução para definir a stack que vai seguir determinado produto, o que o arquiteto vai fazer? Ele vai se especializar em alguma coisa, porque ele não consegue se aprender tudo, é impossível. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém, nenhum outro arquiteto. Participo de vários grupos de arquitetos para aprender com eles também, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu sigo aquela máxima socrática do só sei que nada sei, né? Aí, é uma ótima prática, porque você está sempre aprendendo. Isso é que é. Sim. Quando você acha que já sabe, meu amigo, aí você... Justamente. Desculpa, aí você vai vendo como que os outros resolveram determinados problemas. Você fala, nossa, que da hora, né? Eu não tinha pensado nisso. E aí cada um arquiteto vai procurar uma certa linha, uma certa ramificação. Ou seja, ele vai procurar, olha, eu vou pegar essa ferramenta como parte do meu stack padrão. Eu vou pegar esse framework como parte do meu stack padrão. E assim ele monta como se fosse um erário ideológico, vamos colocar assim. Mas no caso de... que a gente, na informática a gente chama de stack de tecnologias. Tá. E no mercado de TI tem uma prática que acho que a gestão, enfim, porque gestores geralmente andam com os gestores, né, tem um círculo mais restrito, né? Aí eles vão falar com o pessoal de construção, por exemplo, que fala o seguinte: olha, arquiteto é aquele cara que vem e rouba a empresa. Ele vem, aí ele monta aquela ideia do prédio perfeito, aquela casa perfeita, monta aquela maquetezinha que os ricos vêm e se deslumbram e pagam horrores. Só que aí a gente já corta o barato. Ele é entregar a planta, a maquete, o CAD, chuta a bunda do cara e manda o engenheiro se virar. O que o engenheiro vai fazer? O engenheiro, no máximo, vai tocar o projeto do arquiteto, isso na área civil, tá? E vai fazer cortes para adaptar o orçamento. Ele não vai ficar montando, eu vou remover essa coluna do arquiteto aqui, vou fazer algo mais mirabolante. Não vai. Ele não vai mexer no design.
E aí, vai tentar TI, fazer aquele design surgir, né, se materializar. Pode não ser da melhor forma, mas é o que ele vai tentar fazer. É a tarefa dele. Aí o que acontece? Tem muita empresa de TI que segue por essa metodologia. E aí, num primeiro momento, você está lá na reunião. O nosso produto vai ter que atender X clientes. O acesso não pode ser menor do que tantos milissegundos. Tem que ter um banco de dados de no máximo tanto. A gente tem um orçamento de tanto. Enfim, você tem todos os requerimentos. Você, como arquiteto, vai começar a limitar a coisa. Você tem lá um leque de opções e vai limitando, principalmente de acordo com o orçamento, né, do cliente, e vai chegar num stack que é o que você vai falar para o cliente. Olha, então, para esse tipo aqui, o ideal, segundo os meus conhecimentos, seria a gente seguir por essa linha, com essa tecnologia, essa solução, etc. Aí, geralmente, no caso de consultoria, o que o pessoal pede? Pede 2 ou 3 stacks e depois chuta a sua bunda. Fala assim, ó, tá bom, agora a gente vai colocar o nosso engenheiro aqui para tacar o projeto. Só que TI é diferente, né? TI, todo dia tem uma feature nova para resolver, tem um bug para resolver, tem uma incompatibilidade que surge, e aí você não tem mais o arquiteto original porque você chuta um cara. E aí o mercado começa a garimpar, fica lá 6 meses, eu já vi casos de 1 ou 2 anos, o projeto lá estagnado, só apagando incêndio, e aí aquele momento que... A gente sabe de desastres em empresas ocasionados por esse tipo de mentalidade, né? Que a diretoria ou acionista pega e fala, é o seguinte, já gastamos horrores nisso daí, das duas uma. Ou você vai fazer acontecer agora, ou a gente vai dar isso daí como queima de caixa, dinheiro perdido, né? E faz a dança da cadeira da gestão. Mas por quê? Porque despachou quem tinha a visão daquela stack e conseguiria adaptar rápido. E não conseguiu achar ninguém igual, porque cada um vai se especializar numa coisa. Então, mas isso é exatamente um dos focos que eu sempre digo no podcast, né? Principalmente a questão dos CEOs com visão estreita, entende? Um CEO, por exemplo, hoje, e é notório, né, depois da pandemia, tanta gente trabalhando em home office, e depois hoje as empresas querem que você retorne para o presencial. Meu querido, aí eu te pergunto, para quê? Por quê? Simplesmente muitos CEOs têm aquela visão estreita, né, de 100 ou mais anos atrás, onde eles não são capazes de mensurar, eles não são capazes de mensurar o desempenho para o resultado. Eles acham que o resultado só existe se você estiver lá presencialmente, batendo o seu cartão. Cara, isso parece coisa como... nossa, poxa, é tão mais simples e seria tão mais vantajoso do ponto de vista econômico para as organizações, inclusive, se eles capacitassem seus dirigentes, seus executivos, para mensurar resultados. Ou seja, você tem resultado, ótimo, tá? Quanto tempo você levou, quanto você gastou, etc. Tudo isso tem que ser mensurado, mas é por aí, é pelo resultado. Não é pela carga horária, não é por outras razões, vamos dizer assim, como eu falei, outras razões que deram muito certo no século XX, mas que hoje, infelizmente, já não... Pegando essa sua resposta agora, esse exemplo que você citou, e da pergunta, né, sobre o autodidata, né? Se você pegar a formação de muitos seu, que o cara já tem pós, etc., tem MBA, alguns raros, mas tem pós-doc, enfim, alguns casos, né, não todos. Mas, enfim, às vezes você vê o cara querendo fazer um microgerenciamento e você pergunta pro cara, pô, mas no após, você não viu que tem determinada métrica que poderia ser aplicada para mensurar o resultado no home office? E o cara nem lembra daquilo, entendeu? O cara meio que, tipo assim, correu a formação e... Faltei naquele dia. Faltei naquele dia. Tava no bar bebendo com a galera. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Bonjour, mon ami. Onde foi parar meu croissant?